Pode, tudo tranquilo? Tudo tranquilo nessa quarentena aí? A gente está trabalhando aqui que é para você poder dar a tua pausada aí, tá estudando em casa para não estar se expondo, ok? Continua assim que a gente está aqui torcendo por você. Hoje nós vamos falar no nosso tema de geografia, vamos trabalhar com os antecedentes da nova ordem mundial, que é a globalização da economia. Bom, esse período todo, ele se inscreve entre 45, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, e 1989, 90, 91, com o fim da União Soviética. Ele tem uma série de situações que são muito interessantes, que vão estar inclusas nesse processo aí, e a gente vai trabalhar hoje um pouquinho, né, com todas essas informações, e eu vou te sugerir, é claro, que você faça a leitura no nosso material, que já está com você, e vai ser lançada uma bateria de exercícios legais para que você possa exercitar o que a gente falou. Mas vamos partir então do princípio, né? Entendendo por que é chamado, né, de nova ordem mundial, por que esse intervalo ficou conhecido como Guerra Fria ou bipolaridade, e que ordem era anterior a essa que foi quebrada por esse período de Guerra Fria. Bom, vamos entender a seguinte situação. O mundo, desde as grandes navegações, viveu 3 fases do capitalismo. A primeira fase era o capitalismo comercial ou mercantilista. Ele tinha como características um Estado interventor na economia. Estabeleceu o ouro e a prata como um padrão de acumulação de riqueza das nações. E ele vai se basear nas trocas comerciais. Então você vai ter um centro hegemônico, que vai ser a Europa, que se consolida então a partir das potências ultramarinhas daquela época. E esse período será de 250 anos aproximadamente, até que aconteça a Revolução Industrial na Inglaterra, em 1750. Bom, encerra-se então esse primeiro momento do capitalismo, que foi conhecido como comercial. Inicia-se o capitalismo industrial. Ele vai ter como característica a formação de indústrias, a constituição de 2 classes sociais que vão estar presentes nos nossos dias. De um lado a burguesia, donos dos meios de produção, e de outros os operários, os trabalhadores e os proletários. Bom, a grande característica é a reprodução social que esse momento vai trazer, com a exploração dos recursos naturais e a transformação desses recursos em produtos. Isso ficou conhecido como capitalismo industrial. Efeitos desse capitalismo, nós vimos no nosso encontro anterior, a urbanização das cidades. A concentração de pessoas que saíram do campo, num processo chamado êxodo rural, e foram morar nas cidades em busca de oportunidades de trabalho. Bom, isso vai constituir então um tecido urbano, e esse tecido urbano vai se sobrepor no espaço e vai constituir uma tendência que até os dias atuais continua. A urbanização então ela vai se estender como modelo na Europa e vai se fortalecer, trazendo uma concentração de economia, de riquezas, de conflitos, de população nesses centros urbanos. No final do século XIX começa um novo momento do capitalismo, o capitalismo concorrencial ou monopolista. Esse capitalismo ele tem como base a integração do capital financeiro ao capital produtivo industrial. E esse capital ele vai alavancar a difusão, né, dessas multinacionais, dessas empresas que estão sediadas na Europa, Japão e Estados Unidos para o mundo. Vai criar um ambiente concorrencial e essas empresas tornam-se mercadorias. Elas vão então se descentralizar, vão se difundir para o mundo, e esse processo de expansão, chamado de neoimperialismo, ele vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial em 1914. Essa guerra, então, que vai ter o seu endereço na Europa, ela vai ser vencida pelos aliados e vai sujeitar a Alemanha e a Itália a um processo de reconstrução. Vamos ver na década de 20 a ascensão do Partido Socialista Alemão, na figura de Adolf Hitler,
que vai trabalhar o desenvolvimento de uma potência bélica, que será a Alemanha, e vai culminar com a Segunda Guerra, a formação do eixo. Bom, de 39 a 45, o mundo assiste, então, à explosão dessa Segunda Guerra. Ao final da guerra, Japão, Itália e Alemanha são derrotados. Entretanto, nós temos uma situação antecedente. Em 1917, na Rússia, acontece a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista. E ela vai derrubar o czarismo, que era o modelo de governo que nós tínhamos, onde um czar, um rei, assumia o poder da sociedade a partir de suzeranismo e vai dominar, então, até Lenin ascender ao poder. Essa revolução, então, derruba o czarismo e começa a fortalecer uma nova ideia, uma nova perspectiva social e política. Essa perspectiva é chamada de socialismo, onde Karl Marx, seu grande idealizador, vai trabalhar na ideia de que o povo é o dono dos meios de produção e toda a riqueza gerada deve ser dividida com esse povo. Haveria então um governo de transição, que nós vamos chamar de socialismo, até que evoluísse e chegasse no comunismo. Essa ideia ganha corpo e ela começa a ocupar o leste europeu. O país é a Rússia e ele vai começar a difundir essa ideia. A Rússia vai lutar contra os alemães na Segunda Guerra. Findo o conflito, os Estados Unidos saem como o grande vencedor da guerra, detonando 2 bombas nucleares no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Essa situação põe os Estados Unidos numa zona privilegiada, porque até então o país tinha, na Primeira Guerra, se envolvido de forma indireta com o abastecimento, com o fornecimento de armas, produtos, insumos, recursos financeiros para as potências europeias. Agora, ele intervém na guerra lutando do lado do capitalista, do que ficou conhecido como aliados. Esses aliados, então, derrotam a Alemanha no fronte ocidental e do lado oriental a Rússia derrota a Alemanha e o Japão derrotado também é submetido, a uma série de situações com a China. Bom, cria-se então uma nova estrutura de poder. O capitalismo, que vinha desde 1500 sendo o regime político hegemônico mundial, ele deixa de ser o único ator. Surge então uma ideia de socialismo, então nós temos um contraponto. E é esse contraponto que nós vai nos dar a ideia de bipolaridade. De um lado, os capitalistas, o nosso modelo de sociedade, que vinha desde 1500, do outro, o socialismo, que ascende a partir do início do século XX na Rússia. Essa ideia começa a ganhar corpo e é nesse cenário que os Estados Unidos vai começar um processo de fortalecimento do capitalismo no mundo. Bom, os Estados Unidos venceram a guerra, nós podemos dizer isso de uma forma objetiva, porque foram as bombas nucleares que fizeram com que o mundo percebesse o grande poder que aquela nação tinha. Em 1950, a década de 50 inicia e a Rússia mostra para o mundo uma bomba nuclear também. Pronto, se ganha a partir daí uma dualidade, uma paridade de poder, fica melhor assim. Essa paridade de poder, os Estados Unidos tinham a bomba, a Rússia tinha a bomba e agora eles eram equivalentes em força. Bom, vai começar daí então uma corrida armamentista. Mas eu montei todo aqui um roteiro para a gente trabalhar. Vou deixar se olhar um pouco, eu fiquei na frente, Então, o primeiro momento que nós vamos viver é a derrota do eixo, composto por Japão, Itália e Alemanha, frente aos aliados, dirigenciados pelos Estados Unidos, as outras potências europeias, a Rússia, tá ok? E isso vai gerar essa nova situação. A entrada nesse novo momento, momento onde o capitalismo deixou de ser hegemônico e passou a dividir o cenário mundial com a Rússia. Eu preciso que você entenda que esse cenário de poder americano está constituído. Se nós estamos com um processo que começa em 1500 com as grandes navegações, eu tenho um capitalismo consolidado e essa nova forma que é o socialismo,
é que é a forma sedutora, é que é a forma que está disputando espaço com esses americanos. E eu terei uma série de pequenas situações para pontuar aqui para você. Então, o assunto ele tem muitas minúcias, então é muita informação para essa aula. Então, eu vou tentar tratar de uma forma mais objetiva possível e te indicar, ao final, algumas leituras, tudo bem? Mas vamos lá. Eu quero que você entenda que de 45 a 50 não havia uma disputa para e passo com Estados Unidos e União Soviética. Já que demoraram 5 anos para que os russos produzissem uma arma nuclear e mostrassem para o mundo essa arma, os Estados Unidos reinou hegemônico 5 anos. E nós vamos ter algumas situações que são especiais. Em 1944, aconteceu a Conferência de Bretton Woods. Aconteceu em Nova York e os Estados Unidos passa, nesse momento, a ser o centro financeiro, o centro econômico e político do mundo. Em 1944, nós ainda estamos num cenário de guerra e a economia central do mundo era a Inglaterra, apesar da Primeira Guerra ter acontecido, mas a Inglaterra, ela ditava, ela era anglocêntrica, ela difundia para o mundo esse ideal de capitalismo que tinha nascido na Revolução Industrial. A Conferência de Bretton Woods, então, ela vai mudar essa perspectiva. Ela vai estabelecer um novo padrão. Antes da conferência, o lastro financeiro do país era o ouro, que remonta a um processo que nós vimos nas grandes navegações e no capitalismo comercial chamado de metalismo. Ok? Então, a riqueza de um país se media pela quantidade de ouro que ele dispunha em suas reservas. A partir de Bretton Woods, essa reserva ela passou a ser adotada em dólares americanos. Então, comece a entender que esse núcleo de poder ele sai da Europa durante a guerra e migra para os Estados Unidos. Criam-se uma série de instituições muito poderosas que nós conhecemos hoje. Instituições supranacionais, como o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Então, são algumas das instituições. Mas eu também quero destacar que nesse período de antecedentes, eu terei a criação da ONU, que vai substituir a Liga das Nações. E que figura é essa? A Liga das Nações era uma organização supranacional que era responsável por manter a paz mundial. Entretanto, ela não conseguiu evitar as guerras, e enfraqueceu-se muito. Até que, após a Segunda Guerra, os países vencedores, as nações se juntam e formulam a criação da Organização das Nações Unidas. Ela é bicéfala. Ela tem 2 núcleos de poder, ou 2 cabeças. A Assembleia Geral, tá ok? E essa Assembleia Geral, ela é a congregação, a conjugação das forças e votos de todos os países membros, e nós teremos também o Conselho de Segurança da ONU. Então, a criação da ONU com a Assembleia Geral da ONU, toda a sua estrutura e um conselho. Esse conselho, ele é o conselho composto pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. E nós teremos nele Estados Unidos, Reino Unido, a França, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e hoje você vai chamar simplesmente de Rússia, a cadeira continuou com eles, e a China. Bom, o Conselho ele tem 15 membros, 5 permanentes, eternos, e 10 rotativos, com mandatos de 2 anos cada, ok? Esse conselho ele vai coordenar a política da ONU e vai dizer o que pode e o que não pode ser feito. E nós teremos a Assembleia Geral que vota as resoluções, mas o conselho pode frear, pode barrar, ele tem poder de veto dessas resoluções. Tudo bem? Então, essa superestrutura é uma combinação entre os
então capitalistas e os socialistas daquela época. Hoje, socialista, de fato, há pouquíssimos países. A China é uma economia de mercado com um governo socialista, ok? Essas situações aqui, elas servem então para a gente como um preâmbulo para o que a gente vai trabalhar. Porque essas instituições, elas vão trabalhar fortemente na organização e na manutenção desse novo espaço configurado. Bom, galera, um outro ponto interessante que nós vamos ter aqui, uma outra observação, é o processo de descolonização. Como eu falei para você, a Europa, nas grandes navegações, ela passou a ser o centro do mundo e ela estabeleceu vínculos coloniais na América, na África e na Ásia. Eu quero que você entenda também que com o fim da guerra, houve um enfraquecimento desses países europeus. O custo da guerra, o enfraquecimento industrial, a queda ou a retração econômica desses países, ela conduziu esses países à perda das suas antigas colônias, em processos que foram pacíficos, mas em processos também que foram violentos. Mas, em regra geral, até 75, nós tivemos um processo de descolonização no mundo. E eu quero que você entenda que, só para você ter uma ideia, na década de 50, 90% dos territórios africanos, dos 54 países, eles eram colônias. 90%. Cerca de 50% da Ásia era colônia europeia. Bom, com a retirada do poder colonial, dessas metrópoles que perderam a guerra, que se enfraqueceram com a guerra, nós vamos ter novos espaços livres. Eu quero que você entenda que o processo de bipolaridade ou Guerra Fria é a luta pela conquista de áreas de influência. O capitalismo, ele era hegemônico no mundo, eu falei para você. Só que a ideia de socialismo, ela começa a aflorar. E para isso eu preciso me alinhar ou a Estados Unidos ou a União Soviética. Bom, já que esses espaços se abrem e de repente você vê assim, Marco, isso não aconteceu na América, aconteceu de uma forma muito tímida. Porque desde o final do século XIX, havia uma doutrina de América para os americanos. Então, isso estava muito consolidado aqui. Então, nós vamos ver pontualmente depois algumas exceções, como Cuba, por exemplo, que protagonizou em 62 uma das maiores crises da Guerra Fria e bipolaridade. Mas socialismo, de fato, conversão ao socialismo na América, Cuba é uma exceção, tudo bem? Mas nós vamos ter alguns regimes ditos socialistas aflorando aqui também. Mas entenda, esse é um processo onde Estados Unidos quer manter as suas áreas de influência, conquistar os territórios que foram descolonizados e a União Soviética quer estender e conquistar o mundo com uma ideia de quê? De um Estado provedor, um Estado que está constituído a partir de uma máquina econômica coordenada, dirigenciada pelo Estado em prol da sociedade. Bom, vai entrar nesse cenário, então, a paralisação de uma ideia que consolidou o capitalismo. Desde a Revolução Industrial, Adam Smith propôs o liberalismo econômico. E o que é isso, Marco? Liberalismo econômico é o Estado não intervir na economia, como fazia na primeira fase, no capitalismo comercial. No capitalismo comercial, o rei era o centro da economia. Com Adam Smith, o Estado passa a não intervir na economia. E agora, no socialismo, a ideia de Marx, o Estado é o provedor. O Estado é quem vai fazer a divisão desses bens com a sociedade. Então, nós vamos ter um Estado interventor,
um Estado não interventor, e agora novamente na Guerra Fria ou bipolaridade, nós vamos ter Estados interventores. Nesse caso, nos dois blocos, tanto no bloco capitalista quanto no bloco socialista. Pessoal, no bloco capitalista, o nome desse intervencionismo é keynesianismo. Quero que você pegue depois essas palavras aí, joga lá na tua pesquisa e dá uma lida, que é interessante nós termos isso tudo bem esclarecido. Tudo bem? Então, olha só o que nós já conseguimos agregar de informação até agora, né? Após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de vencedores, né, formou a ONU, dividida em Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU. Os grandes vencedores montaram um conselho. Esse conselho é o órgão máximo de poder no mundo até hoje, ok? O mundo passou a ser dividido em duas ideias. Uma ideia, uma forma de viver de sociedade, de economia, de política, de pensamento capitalista, baseada no liberalismo econômico de Adam Smith. Uma segunda ideia, a ideia do socialismo, baseada nas ideias, né, nos valores do socialismo proposto por Karl Marx, que inspirou a Revolução Russa de 1917. Bom, esses valores, durante todo esse período da bipolaridade, eles vão ser baseados na intervenção do Estado na economia.